Irmãos, eu quero pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 2. Capítulo 2 do livro de Daniel, irmãos. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo desse texto, que eu quero tomar como base da minha fala nessa noite, que é o versículo 44, capítulo 2 do livro de Daniel, e o verso 44. Todos encontraram, irmãos? Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Apenas esse versículo para a nossa meditação nesta noite. O livro de Daniel, irmãos, é tido na nossa Bíblia como profeta, ou livro profético, né? Faz parte do livro dos proféticos, dos livros proféticos da Bíblia. Porém, na Bíblia judaica, ele não faz parte dos proféticos, porque os judeus, irmãos, eles não aceitam o livro de Daniel como sendo um livro profético, pelo fato de Daniel não ter falado assim diz o Senhor, como falaram todos os outros profetas. Então, pelo fato de não haver essa fala de Daniel, Daniel está escrito no livro dos escritos, né? Ou dos históricos da Bíblia judaica. Para o povo de Israel ele funciona assim até hoje. Conta no livro de Daniel, irmãos, a história de quando o povo de Israel e de Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia. A nação de Israel foi levada para o cativeiro em Babilônia, e essa nação, ela oprimiu o povo, levou o povo para o cativeiro em Babilônia, e um dos objetivos, irmãos, aqui no período do cativeiro em Babilônia, era destituir a nação de Israel, né? Nós percebemos que a ideia, o propósito, era fazer com que a nação de Israel fosse extirpada da terra, que não mais existisse, né? Deixasse de existir mesmo. O objetivo deles era destruir a nação de Israel, não simplesmente tirando o povo de lá, mas levando para dentro de Babilônia e lá fazendo deles uma outra pessoa, né? Um outro povo, criando um outro povo daquele próprio povo de Deus. Porque eles sabiam que Israel era o povo de Deus, então eles queriam destituí-los como povo. E o que mais, irmãos, seria fazer isso, como melhor fazer isso do que tirar a cultura, né? O objetivo inicial é destituir primeiro a cultura deste povo. E como é que se faz isso? Tirando os valores daquele povo. Em primeiro lugar, os nomes, né, que identificam muito bem de onde você é, né? Os nomes, eles identificam muito bem de onde nós somos. Eu digo que o meu nome é João, né? E todo mundo sabe que eu sou brasileiro, né? Mas se alguém disser que o nome dele é John, aí todo mundo vai dizer assim, então é americano ou inglês. Então o nome, ele define, né, a nossa nacionalidade. E o que eles fazem? Eles trocam os nomes, né? O nome de Daniel eles trocam por Beltesazar. Eles vão trocar o nome de Ananias, Misael e Azarias, e eles vão colocar nomes referentes aos seus deuses. Eles vão procurar nomes deles, né? Nome siríaco, para introduzir no povo, para colocar naquelas pessoas que vieram da nação de Israel, que vieram cativo do povo de Israel, de Judá. E eles trocam os nomes e depois eles mudam também o idioma deles, porque eles tiveram que aprender em 3 anos
o siríaco, né, que é o idioma falado no capítulo 1, a partir do capítulo 2 do livro de Daniel, e vai até o capítulo 7, sempre se tratando aqui no siríaco, que é o aramaico. É uma língua morta hoje, mas ela era falada nessa época, que era o idioma de Babilônia. E eles aprenderam um novo idioma, porque o rei teve essa exigência, né, de que eles deveriam ter o idioma deles, falar o idioma deles, para que pudesse depois se apresentar no meio do palácio, para servir no palácio. Então o povo precisava agora mudar o idioma. Então vejam que eles já tinham perdido o nome, agora o idioma, e depois perderam também os seus alimentos, né? A sua forma de se alimentar, que é uma das coisas que também define, né? A culinária de um povo define de onde eles são, ou quem eles são. Defende a sua cultura, a sua culinária defende também a sua cultura, né? Então, o arroz e feijão é do brasileiro, né, irmão? Ninguém tasca. Então, essa cultura deles foi uma tentativa de tirar a cultura deles para que eles deixassem de existir como povo. E a principal coisa que eles fizeram foi destituir o Deus deles, porque agora eles deveriam mostrar a adoração a Bel, que era o Deus de Babilônia, na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor é o imperador, é o dominador da nação, e o Deus dele é Bel, e ele vai introduzir esse Deus como sendo agora o Deus da nação, consequentemente daquele povo que estava em Babilônia, no cativeiro. Então eles perderam o seu Deus, eles perderam a sua culinária, perderam o nome, perderam o idioma, né? Tanto é que quando eles voltaram, eles não sabiam, muitos deles não sabiam mais falar o hebraico, eles só falavam o aramaico, e esse aramaico perdurou em Israel até os dias de Jesus, irmãos, né? Quer dizer, na verdade, até o ano 226 a.C., quando os massoretas se juntaram para reescrever o hebraico. Então, a nação passou então a perder a sua cultura, o seu Deus, a sua nacionalidade e tudo aquilo que eles tinham. Já tinham perdido a terra, porque eles já não estavam mais no seu país, na sua terra, na sua propriedade. Agora eles estavam em uma terra estranha, falando um outro idioma, comendo outro tipo de comida e mantendo outra cultura. Só que o livro de Daniel, irmãos, quer mostrar exatamente isso. A glória de Deus se manifestando em uma outra nação através de 4 jovens, né? 4 jovens que se dedicam para servir a Deus e manter uma postura de adorar a Deus e mostrar para este povo o reino de Deus dentro daquela nação. Nós vamos perceber que ao longo do período da vida desses jovens, quando eles estão aqui dentro de Babilônia, eles vão mostrar para eles, né, que o Deus que manda em Babilônia é o mesmo Deus de Israel, que ele não mudou. Estes jovens são únicos aqui nesse povo, porque os outros da mesma nação se acostumaram com os costumes, comeram as comidas, mudaram seus nomes, aceitaram mudar os seus nomes. A gente vai perceber que no capítulo 7 em diante, Daniel, ele volta a ser chamado de Daniel, né? Porque Dario passa então a dominar Babilônia, e aí ele volta a chamar Daniel de Daniel, que é o nome dele, ou seja, ele não perdeu a sua origem, o seu nome, a sua raiz, ele manteve a sua postura diante de Deus. E essa apresentação do reino de Deus para este povo é para mostrar que Deus tem um reino, Deus tem um povo, que ele mantém através de uma promessa feita a Abraão, e ele vai manifestar esse reino aqui dentro de Babilônia, porque Belsazar, o neto de Nabucodonosor, posteriormente, ele vai usar os utensílios que Nabucodonosor trouxe, quando ele veio de Jerusalém, trouxe dos utensílios da casa do Senhor, Deus de Israel, e ele, na festa, ele fez uma festa grande e usou os utensílios, né, para beber o seu vinho na presença de todos aqueles povos que estavam lá, junto com ele. E aí, irmãos, aparece no meio daquela sala uma parte de uma mão misteriosa que escreve na parede. E a escrita, ninguém sabe ler o que está escrito e nem tampouco decifrar aquilo que estava escrito.
eles não conseguem sequer ler aquilo que está escrito, né? Muito menos decifrar aquilo que está escrito. Então eles mandam chamar Daniel para saber se ele consegue interpretar, e Daniel aparece diante deles e dá para eles a interpretação. E a interpretação de Daniel é muito interessante, ela é pertinente a esse assunto, porque Daniel disse: pesado foste na balança, achado foste em falta, dividido foi o teu reino, dados aos medos e persas, né? Ou seja, Deus estava dizendo para Belsazar: eu tomei de vocês o reino não é de vocês. Então aqui, irmãos, no capítulo 2, aparece uma demonstração do poder de Deus para Nabucodonosor dentro da terra de Babilônia. Deus mostra para ele um sonho, e segundo alguns estudiosos dizem, irmãos, na verdade, Nabucodonosor não esqueceu o seu sonho, né? Mas ele disse para o povo que ele esqueceu. Ele chamou os astrólogos, os magos, e disse que o que ele sonhou tem passado da sua cabeça e já não tem mais lembrança daquilo, ele quer a interpretação. Na verdade, os estudiosos dizem que ele está provocando aqueles homens que se diziam ser astrólogos e eram adivinhos e sabiam as coisas ocultas, né? As coisas que ninguém sabe, eles sabiam, e na verdade o que Nabucodonosor queria era colocar eles à prova, e ver se eles realmente sabiam e tinham condições de saber aquilo que estava oculto. Quer dizer, eu tive um sonho, está oculto a todas as pessoas, porque ninguém sabe o que você sonhou. Agora vocês, como descobrem aquilo que ninguém sabe, aquilo que é invisível, decifrem para mim o que eu sonhei. Aí eles disseram assim: olha, você está pedindo uma coisa absurda, porque nenhum rei, dominador, nenhum déspota jamais pediu isso para algum mago, ou um astrólogo, ou um caldeu. Aí Nabucodonosor disse: eu percebo que vocês estão querendo ganhar tempo. E essa questão do tempo, irmãos, é outra peculiaridade dentro do texto, porque Daniel disse que Deus é quem muda os tempos e as estações. E Daniel vai pedir também tempo, porque Daniel ainda aqui não tem uma importância grande dentro do reinado de Babilônia. Apesar de ele ter sido separado como aqueles sábios de Babilônia, quando fez a reunião para dizer assim: eu quero que vocês me declarem um sonho, Daniel não estava ali no meio. Mas quando Nabucodonosor mandou matar todos eles, Daniel foi no meio da matança. E aí ele perguntou para Arioque: o que está acontecendo? Por que eu vou morrer? E ele disse assim: porque o rei pediu interpretação do sonho e ninguém soube dar para ele. Ele disse: então me dá um tempo, né? Ele estava dizendo assim: Deus muda o tempo e as estações, é Deus quem muda, então me dá um tempo. E aí Nabucodonosor permitiu o tempo para ele, e ele chamou Ananias, Misael e Azarias e disse: vamos orar, para que Deus nos dê essa revelação que ele está querendo. E começaram a orar, se propuseram em oração a Deus, em consagração da vida, para que Deus lhes respondesse e desse para eles a direção daquilo que Nabucodonosor tinha sonhado. E quando se apresentaram diante do rei, ou diante daquele imperador, Daniel disse para ele com convicção. Veja que é interessante demais isso daqui, irmãos, porque era muita convicção de saber que aquilo que ele estava falando era verdade. Você já viu aqueles profetas que falam alguma coisa e perguntam: era verdade ou não o que eu estava falando? Já viu alguém falar assim? Deve ter visto, né? Porque eles ficam tão preocupados de dizer assim: olha, é verdade o que eu estou falando ou não? Daniel não se preocupou com isso, ele falou e sabia que era verdade. Então ele fala convicto do que ele está falando. Quando ele chegou diante do rei, ele disse para o rei: assim você via na sua visão. Aleluia! Tinha convicção do que estava falando, porque Deus revelou para ele. E quando Deus mostrou para ele que ele foi falar com o rei, ele sabia, ele tinha plena certeza daquilo que ele estava falando. E aí ele começou a declarar para o rei: você via uma estátua muito grande que tinha a cabeça de ouro, tinha o ventre de prata, tinha o ombro de prata, né? O busto dele era de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. Aí ele começa a dar a interpretação do sonho e a dizer para ele que a cabeça dessa estátua era ele, e depois os reinos que viriam depois dele. Quando Nabucodonosor ouviu essa mensagem falada por Daniel, ele entendia que era exatamente o que ele tinha sonhado. E que Daniel, na verdade, conseguia revelar o que estava oculto e escondido de todas as pessoas. Deus mostrava para ele aquilo que ninguém podia ver. Que na verdade o Deus de Daniel era Deus verdadeiro.
Agora, os astrólogos, os magos, os caldeus, eles somente ganhavam dinheiro, ou ganhavam tempo, enrolando as pessoas, inventando coisas que não existiam. Mas Daniel, pelo poder de Deus, ele operava essas maravilhas e sabia, e Deus revelava para ele o oculto e o escondido. Bendito seja o nome de Jesus. Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel para adorá-lo e dizer: olha, igual Daniel não tem ninguém aqui. Ele agora vai ser destacado no reino, porque Deus estava querendo mostrar dentro de Babilônia que quem comandava era ele. E ele colocava quem ele quisesse no poder. Tanto é que depois ele tirou o próprio Nabucodonosor do poder, né? E mandou ele ir lá pastar junto com os animais e receber a relva sobre a vida dele, sobre o corpo dele. A demonstração do poder na vida de Daniel, através, e dos jovens Ananias, Misael e Azarias, através da vontade de Deus mostrar o seu reino em Babilônia, é surpreendente pelo fato de que Daniel vai falar as coisas para Nabucodonosor e vai mostrar para ele que eu não estou aqui à toa, eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus, anunciar o reino de Deus para você. Eu quero anunciar para você um reino eterno, e aí é o versículo que nós lemos. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Então Daniel está falando sobre um reino posterior, que há de vir no futuro, e ele não diz quando, mas ele diz que ele vai vir. É essa promessa deste reino, que a nação de Israel entende, que Deus tem um propósito com aquela nação. Só que o problema de Israel era entender que este reino era um reino tangível, terrestre, aqui na terra, para as pessoas, aonde Deus levantaria um rei em Israel, e este rei dominaria sobre todos os povos, assim como Davi fazia, quando ele saía para a guerra contra as nações, e vencia todos os reinos, e ninguém conseguia vencer contra Davi, guerreando contra Davi, porque Davi foi o melhor guerreiro dentro da nação de Israel. Ele saía para as guerras e ele nunca voltou com derrota, sempre com vitória. Então a nação de Israel, olhando para Davi, entendendo que Davi foi o melhor rei que já houve em Israel, eles diziam: então esse é o Messias, o prometido de Deus para julgar Israel, para restabelecer o reino a Israel e dar de volta o domínio para Israel, e fazer um reino abrangente sobre a terra, baseado nessas palavras de Daniel. Eles entendiam que Deus ia dar para eles este reino e o domínio sobre todas as nações da terra, e eles viviam à espera disso. Eles esperavam um reino terreno. E aí, irmãos, aparece Jesus, lá nos confins de Zebulon e Naftali, chamando homens para um serviço, a proclamação do reino de Deus. E quando ele chama os seus discípulos, ele começa no capítulo 5 de Mateus, anunciando e dizendo para aquele povo: é chegado o reino de Deus, aleluia. Jesus então quer mostrar agora para a nação de Israel que o reino de Deus chegou, através da sua mensagem, através das palavras da sua boca. O reino de Deus estava sendo estabelecido sobre a terra. E quem foi que acreditou? Isaías perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Isaías, na sua indagação, a pergunta é retórica, porque ninguém deu crédito à sua mensagem. A mensagem de Jesus, as pessoas não deram crédito. Percebam que os mesmos a quem ele chamou, fez promessas para ele, mostrou coisas grandiosas, como os discípulos, quando estavam no monte da transfiguração, e aconteceu uma transfiguração naquele monte, e eles viram Moisés e Elias, viram o poder de Deus manifesto naquele monte. Eles próprios não quiseram acreditar que a mensagem de Jesus era a mensagem do reino de Deus. Sabe por quê? Porque todo bom judeu espera um reino aqui na terra, espera um reino que tenha um domínio político, tenha um poderio aqui sobre essa terra, e que tenha um trono estabelecido, físico, aqui nessa terra.
E o Deus do céu quis estabelecer um reino diferente, um reino de um domínio sempiterno, que não passará a uma outra nação. E quando Jesus veio anunciando esse reino, as pessoas não acreditaram. Percebam que o próprio João, que está no cárcere, preso, perto de ser degolado, ele manda seus discípulos irem perguntar para Jesus: és tu mesmo aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Sabe por que João está perguntando isso? Porque ele tinha dúvida, porque ele achava que o reino que Jesus veio para anunciar era um reino terreno, que Jesus veio para anunciar um reino aqui nessa terra. Ele não acreditava e ele não entendia o propósito de Deus ainda. Ele não conseguia compreender o propósito que Jesus veio para executar sobre a terra, que era mostrar e estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Mas não é um reino físico, é um reino espiritual. Essa nação andou com Jesus por 3 anos e meio, e Jesus ensinando para eles, e eles não compreenderam a mensagem de Jesus. Jesus iniciou, começando a sua mensagem, com um sermão, chamado de Sermão da Montanha. Era uma apresentação do reino de Deus, quando Jesus começa a dizer: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. A mensagem de Jesus é uma mensagem transformadora, uma mensagem que leva as pessoas a entender que para entrar neste reino, eu preciso me adequar a esta mensagem que ele está pregando. Ou seja, eu preciso ser manso, eu preciso ser benigno, eu preciso ser e cumprir aquilo que ele está falando no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus está estabelecendo o seu reino e está mostrando para aquelas pessoas: vocês precisam ser transformados pela palavra que sai da minha boca, porque a palavra que sai da minha boca é o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. O estabelecimento do reino de Deus era feito através da mensagem falada pela boca de Jesus, porque a boca de Jesus é a pronunciação do verbo eterno de Deus, que estava no céu, oculto desde a eternidade, mas agora revelado na pessoa de Jesus. Aleluia! Mas quem deu crédito a Jesus? Ninguém. Eles não aceitaram a mensagem de Jesus. Então Jesus continua pregando, e aí o Sermão da Montanha vai até o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, mas a partir do capítulo 12, Jesus muda então a estratégia da mensagem. Já que eles não estão compreendendo bulhufas do que eu falo, eu vou falar agora por parábolas. E Jesus começa então as parábolas. Capítulo 12, capítulo 13 de Mateus, Jesus começa anunciando as parábolas. O que era a parábola de Jesus? A parábola era uma história que ele contava. Essa parábola tinha um objetivo para aquele povo que ouvia. Ele estava com uma multidão, eu imagino que aproximadamente 25 mil pessoas, ouvindo Jesus, e Jesus contando uma parábola. Sabe como era que as pessoas saíam depois daquela mensagem? Com cara de ué, dizendo assim: não entendi nada do que ele falou. E era para não entender mesmo, porque a parábola, ela só é compreendida se for depois explicada. Quando Jesus chegava com os 12 perto dele, em particular, ele dizia para eles: para vocês, eu vou revelar o significado da parábola. Sabe por quê? Porque a vocês é dado conhecer o reino de meu Pai, mas para estes não. Sabe por quê? Porque eles endureceram o coração e não aceitaram a minha mensagem. Eles não querem ouvir a minha mensagem. A mensagem do reino de Deus para ele não é agradável. Sabe por que não é agradável? Porque o que eles querem é aumentar o ego deles, é estabelecer o domínio deles. Eles querem algo que satisfaça o desejo ganancioso deles de dominar sobre as outras nações. Eles não querem um reino que transforma a vida deles, uma nova criatura. Eles querem uma mensagem que massageie o ego deles, uma mensagem que eleve eles a um reino poderoso aqui na terra. Eles querem uma mensagem prática, uma mensagem para o agora. Eles querem um Deus de agora, que execute os problemas, ou resolva os problemas de agora. Eu quero que resolva os meus problemas agora. Eu não estou preocupado com o futuro. Estou preocupado com os problemas que eu tenho agora. Resolve os meus problemas agora e para mim está tudo certo. É a mensagem que eles queriam. Lembram daquele jovem rico que chegou diante de Jesus? E Jesus, quando olhou para ele, amou aquele jovem.
Mas quando ele perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele assim, conheces os mandamentos? Ele disse, quais? Jesus disse, não matarás, não roubarás. Talvez ele imaginou que Jesus ia dar uma nova ordem de mandamentos para ele, né? Já que Jesus estava apresentando uma mensagem aparentemente diferente, ele disse, talvez esse homem tenha uma mensagem nova. Por que isso, irmão? Porque aquele jovem cumpria os mandamentos, mas tinha algo vazio dentro dele, dentro do coração dele. Obedecia a palavra de Deus, andava nos caminhos do Senhor desde criança, mas tinha um vazio dentro do seu coração. Quando ele foi ao encontro de Jesus, era para satisfazer esse vazio. E ele queria dizer para Jesus mais ou menos assim, dá outros mandamentos aí para ver se preenche esse vazio aqui. Aí Jesus disse para ele, conhece os mandamentos? Ele, opa, ele deve ter outros mandamentos. Quais? Talvez já estava até com papel e caneta na mão, ou com o celular, né, para marcar já no bloco de nota. Aí Jesus disse para ele assim, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse, não, esse daí eu já conheço, esses são os que eu obedeço. Jesus disse, então você já tem, a maior parte do seu caminho já está andado. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aí você terá um grande galardão no céu. Aí ele saiu triste, de perto de Jesus. Saiu muito triste, porque ele queria resolver o problema de imediato. E Jesus não veio para resolver o problema de imediato de ninguém. Jesus veio para dar esperança de um reino eterno para a vida de qualquer pessoa que crê. Aleluia! Aquele jovem saiu triste porque tinha muito dinheiro, muita riqueza, e foi embora triste. Deixou Jesus para lá. Não quis Jesus, foi embora. Aleluia. Então, as pessoas desejavam um reino aqui, na terra. Inclusive, os discípulos de Jesus. Andavam com ele, viam milagres, ouviram a mensagem do Evangelho, a explicação das parábolas, mas quando Jesus estava sendo morto lá na cruz do Calvário, quando ele foi preso no Getsêmani, eles abandonaram. Pedro negou, Judas traiu, e os outros fugiram, foram embora, deixaram ele sozinho. Não quiseram. E sabe o que eles fizeram depois de abandonarem Jesus? Eles foram pescar. Sabe o que quer dizer isso? O negócio do evangelho não deu certo para a gente não. Vamos voltar para a profissão antiga, porque era melhor lá. Esse negócio de evangelho talvez não fosse para a gente. Talvez não era o que a gente precisava. E voltaram a pescar. Isso é a demonstração clara de pessoas que desejavam um Cristo que resolvesse problemas. Porque enquanto Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe, transformava água em vinho, curava os leprosos, ressuscitava mortos, e tudo aquilo que ele fazia, levantava os paralíticos, e todas aquelas maravilhas, as pessoas aplaudiam Jesus. As pessoas colocavam folhas de palmeiras quando ele passava, e gritavam hosana nas alturas ao filho de Davi. Mas quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, as pessoas passavam, meneavam a cabeça, e diziam, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Porque a mensagem da cruz talvez não seja tão agradável como a mensagem de resolver o problema imediato. Aleluia! Jesus não quer resolver um problema imediato somente. Talvez você pode voltar frustrado para casa nesta noite por esta mensagem de dizer que Jesus não vai resolver o seu problema de imediato. Talvez o seu problema com saúde, com dinheiro, ou com tantas coisas que você precisa, e querendo uma solução, e Jesus está dizendo, eu não tenho como resolver o seu problema imediato, porque eu não vim para isso, eu vim para prometer para você um reino eterno. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. O desejo de Jesus era anunciar o seu reino, e é para isso que ele veio, anunciar o reino de Deus, e cumprir a palavra de Deus, sobre a vida de todo aquele que crê. No capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus faz uma declaração muito interessante diante de uma oração que ele faz ao Pai diante de todas as pessoas. Ele está orando e ele diz assim,
Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues, e ninguém pode conhecer o Pai ou o Filho se o Pai não lhe trouxer, ou se não lhe conceder que ele o conheça. Ou seja, só pode conhecer a Deus aquele a quem Deus quiser revelar através de Jesus Cristo. E o que é a mensagem do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus é a declaração, a exposição, a demonstração, o esclarecimento de um reino eterno que Jesus veio para anunciar para aqueles a quem ele quis abrir os olhos. Jesus quis abrir os olhos de pessoas para acreditarem no Evangelho. Alguém pergunta, e por que que nem todos creem? Porque nem todos recebem a abertura dos olhos. Vejam que Jesus começou anunciando o Evangelho do Reino para todas as pessoas, para todos os judeus que ouviam a sua mensagem, mas eles endureceram a sua cerviz. Por inveja de Jesus, com raiva de Jesus, porque o ministério de Jesus crescia a cada dia mais. A cada dia crescia o número de pessoas que seguiam Jesus. Os judeus olhando para isso, sabe qual foi a preocupação deles? Nós vamos perder a nossa oferta. O povo vai deixar de entregar a oferta no tempo para entregar para esse moço aí. Temos que matar eles, temos que parar ele. Temos que parar ele e os seus discípulos. Quiseram parar Jesus. E por causa dessa raiva deles, Jesus percebeu que os ouvidos dele não foram abertos para compreender a mensagem do Evangelho. E por causa disso, Jesus então esconde deles através das parábolas. É aqui que está o grande segredo de Jesus ter falado as parábolas. Eu vou esconder de vocês a minha mensagem, porque vocês não têm o ouvido aberto para ouvir a minha mensagem. Vocês não podem suportar a mensagem do reino, porque nem todos podem suportar a mensagem do reino. A mensagem de Jesus, a mensagem do reino, ela é demonstrada para aqueles que querem, para aqueles que desejam, primeiramente, uma transformação na sua vida. E se nós não aceitarmos essa transformação e fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos em nossa vida, nós não poderemos adquirir o reino de Deus. Nós não poderemos entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é somente para aqueles a quem Jesus transformou. O Evangelho de Jesus, o reino de Deus, é para os transformados. Precisa ser transformado para entrar no reino de Deus. Precisa receber uma transformação genuína. É uma transformação tão genuína que Jesus chamou de novo nascimento. Quando ele se encontrou com aquele homem, doutor da lei, conhecedor de todas as coisas. A Torá para ele era como um livrinho bem pequenininho, que ele conhecia do começo ao fim, de trás para frente. E Jesus se encontrou com ele e disse para ele: necessário te é nascer de novo, porque para entrar no reino de Deus, se não for como uma criança, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é um reino eterno que Deus prometeu não para a nação de Israel, mas ele prometeu para Jesus. E Jesus é aquele descrito no livro de Ezequiel, no capítulo 37, quando nós lemos aquele texto dos vales dos ossos secos, e nós dizemos assim: olha, como Deus levantou um vale de ossos secos, um exército, e pensamos simplesmente que aquele texto está voltado simplesmente para Israel. Não, aquele texto, se os irmãos continuarem lendo até o final dos versículos finais, vão perceber que aquele reino, aquele exército está falando do reino de Deus, o reino eterno. E este reino é o reino que Jesus veio anunciar. Porque em Ezequiel capítulo 37, a partir do 22, o Davi que ele apresenta ali, no capítulo 37 de Daniel, já havia morrido há muito tempo. E a morte de Davi já tinha acontecido para aquele povo, e eles sabiam que Davi não ia mais reinar em canto nenhum, mas ia reinar aquele que representava o reinado de Davi. O reinado seria daquele que teria vitória para todas as nações, teria vitória em todas as nações e em todas as guerras. Era um reino semelhante ao de Davi, é aquele que é apresentado em Ezequiel 37.
E aí ele apresenta este rei, este imperador, este dominador, como sendo Davi. Mas não era Davi, era Cristo, era Jesus, que Ezequiel está apresentando no capítulo 37. Depois de levantar o vale de ossos secos, ou seja, de levantar o seu exército sobre a terra, ele se apresenta como aquele rei que veio para dominar todas as coisas. Então o reino vai ser dado a Jesus de Nazaré, para dominar sobre todas as nações. Este reino já está na mão dele, e ele já está reinando sobre a terra. Aleluia! E como é que entra neste reino? Entregando a vida para Jesus. É necessário que entregue-se a vida para Jesus, para que Jesus pegue a nossa vida e transforme ela numa vida de verdade. Aleluia! Para entrar transformado neste reino. É um reino eterno, que não passa para outro rei. O reino de Jesus, hoje nós estudamos na escola dominical sobre o reinado de Joás, e vemos que houve muitas tramas, né? Atalia tramou, matou toda a descendência real para tomar o reinado, e Deus guardou pela vida de Joiada, guardou a vida de Joás, para que depois ele pudesse reinar, e com 7 anos ele reinou em Judá. E aí mostra a trama. Em Israel sempre houve essa trama de tomar o reino, de o reino passar para outra pessoa, e de tomar, e de matar, e de conspirar. Absalão conspirou contra Davi para tomar o reinado de Davi, e tomou, mas depois Deus restabeleceu Davi no reinado de novo. E o que Daniel está dizendo a respeito deste reino, é que dele não passará para outra pessoa. Aleluia! Porque o reino de Jesus, ele não pode ser tomado por ninguém. O reino é dele, ele é rei eternamente. Aleluia! Ele se mantém rei perpetuamente, ele não muda, ele não sai do trono. Quando Isaías teve a visão futurística do céu aberto, ele disse que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia! E o seu séquito enchia toda a terra, enchia o templo, enchia a terra, porque onde Jesus está, ele preenche tudo aquilo que está vazio. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Jesus reina e continua reinando. E como é que ele estabelece esse reino? Através da sua palavra. Através da mensagem do reino. Através da mensagem pregada. Aleluia! É por isso que em Marcos capítulo 15, 16, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, aquele porém que não crê será condenado. A mensagem de Jesus para os seus discípulos é: vão e preguem a minha palavra, propaguem aquilo que eu disse para vocês, aquilo que eu falei aos ouvidos de vocês, propaguem de sobre os telhados, anunciem o reino, e onde vocês chegarem, anunciem dizendo: é chegado o reino de Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Como é lindo isso, irmãos. Esse reino espiritual de Jesus, ele está reinando nessa terra com domínio eterno. Aleluia! Quando Pilatos estava para condenar Jesus, ele chamou Jesus num lugar sozinho, eles dois, e disse para ele: você não sabe que eu tenho poder sobre você para matar e para te absorver? Jesus disse para ele: nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não fosse dado para você. Aleluia! Jesus está dizendo assim: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas quem está dominando aqui é o reino do céu, não é o da terra. Aleluia! Não é o reino daqui da terra que está dominando. Parece que ele está dominando, parece que é ele que tem o domínio sobre as pessoas, mas quem está dominando, quem está reinando é o reino de Jesus Cristo, Messias, o Salvador do mundo. É o reino dele que é eterno. Jesus disse para ele assim: olha, se o meu reino fosse deste mundo, os meus conservos lutariam e venceriam, na verdade. Ele não iria perder a guerra se fosse deste mundo, mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim para estabelecer um reino dentro do coração das pessoas. Eu vim para estabelecer o meu reino dentro de pessoas que recebem o meu reino, e eles então propagam este reino para outra pessoa, porque num determinado tempo eu vou levar eles para o meu reino celestial,
e lá eles vão viver eternamente. Aleluia! Jesus representou isso pelas parábolas, e nessa questão da anunciação do Evangelho, capítulo 13 de Mateus, ele anunciou pela parábola do semeador. E ele disse que o semeador saiu a semear, e ele saiu colocando a semente dele em vários tipos de terreno. E os terrenos onde ele foi colocando a sua semente, parte caiu sobre o caminho ou pelo caminho, a outra parte caiu entre os pedregais, a outra parte caiu entre os espinhos, e a outra parte caiu em terra boa. As pessoas que ouviram Jesus, essa parábola, eles não compreenderam nada do que Jesus falou. Foram para casa e disseram assim: olha, eu voltei, não entendi nada do culto hoje, não entendi nem o que o pregador estava falando hoje, não entenderam nada. Jesus chamou os discípulos em particular e disse assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do meu reino. E aí começou a dizer para eles: olha, a semente é a palavra que eu falo, ela é a semente. A terra são os corações, e cada coração recebe esta mensagem do meu reino, da forma como eles são, o que eles são, como eles são, que tipo de terreno são. Porque a mensagem deve ser propagada a todo mundo, Jesus disse isso, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então quer dizer, existem aqueles que são terra boa, que vão ouvir a mensagem, vão guardar dentro do coração, e vão ser transformados por essa mensagem. Jesus contou a parábola do semeador querendo dizer isso, que existem vários tipos de terreno. A palavra é a mesma, não muda. Por que alguém ouve de um jeito e outros ouvem de outro jeito? Por que alguém sai saltitando de alegria pela mensagem transformadora e outros saem reclamando, murmurando da mensagem? Oh, glória ao nome de Jesus. Aqueles fariseus, saduceus olharam para Jesus, não entenderam nada. Os discípulos chegaram em particular, Jesus disse para eles: olha, a mensagem é a semente, o terreno é o coração. Quando a mensagem cai sobre o caminho ou pelo caminho, são aqueles que não têm condições de receber a semente, porque as aves de rapina vêm, comem e acabam com tudo. Os outros caem sobre os pedregais, ele até nasce rápido, mas como não tiveram raiz, profundidade na sua vida, na sua comunhão com Deus, quer dizer, foram rasos na sua comunhão, não conseguiram permanecer. Os outros, que foram pelos espinhos, são aqueles que as vicissitudes dessa vida sufocaram, porque os espinhos sufocam a plantação quando ela vai crescendo. Ela foi plantada entre os espinhos, e lá na terra os espinhos, quando ele começou a crescer, os espinhos sufocaram. E aí ele está falando sobre as vicissitudes da vida, sobre os desejos dessa vida, vieram e seduziram aquele coração, e aquele coração logo murchou e morreu. A mensagem não frutificou no coração deles, não cresceu. Mas parte dela caiu em boa terra, aleluia, e esse frutificou a 30, a 60, a 100 por um. Bendito seja o nome de Jesus. A mensagem de Jesus, ela é pregada para todas as pessoas. E por que é que nem todos aceitam? Ou até aceitam de bom grado e gostam da mensagem. Alguns são até simpatizantes pelo evangelho, mas dizem assim, eu já ouvi gente dizer assim: mas não dá para mim não. Eu vi uma moça lá na empresa onde eu trabalho que disse isso, né? Não dá para mim não, isso aí não dá para mim não. Não está certo para mim não, isso aí não. Não consigo viver assim não. Então o evangelho, ele é pregado para todas as pessoas, e o reino de Deus é estabelecido na vida de todas as pessoas, mas nem todos aceitam, nem todos querem. Jesus conta a próxima parábola, a parábola do trigo e do joio. Vejam que é uma outra parábola, Jesus faz uma sequência de parábolas aqui, né? Que ele quer mostrar, depois dessa propagação do evangelho, como ele reage na vida das pessoas. O trigo e o joio, a tentativa de fazer com que a mensagem seja destruída no coração daqueles que receberam. Um homem plantou trigo, à noite veio o inimigo, lançou joio no meio da plantação, e quando foi no outro dia, os trabalhadores daquela agricultura olharam e disseram assim: Senhor,
O Senhor não plantou trigo na tua plantação, e por que tem joio misturado? Aí ele diz assim, se preocupa não, foi o inimigo que veio e colocou o joio durante a noite, impetrou, porque se a semente aqui é a palavra e a terra é o coração, entendemos da mesma forma. A mensagem foi recebida, mas veio alguém e plantou o joio dentro do coração. Jesus disse, espere que cresça, aleluia, espere até crescer, porque no dia da colheita, aleluia, a gente colhe tudo e separa o que presta e o que não presta, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Ele está mostrando a consumação do reino na terra, quando se consumarem todas as coisas, quando tudo tiver findo, quando tiver no momento final da colheita, quando os anjos vierem para colher a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, que fazem parte deste reino, naquele dia, ele vai separar o trigo do joio. O trigo vai para o reino, que é a dispensa do reino, né? Ele vai para o celeiro, que é a representação do reino. E o joio vai para as partes exteriores, onde há fogo e ranger de dente. Tem que ser queimada, a palha tem que ser queimada, porque joio parece com trigo, mas não é trigo. É joio. Igualzinho o trigo, muito parecido, mas não é trigo, é joio. Aleluia. É lançado fora. Essa é a segunda parábola que Jesus conta. Depois ele conta a parábola do grão de mostarda e depois do fermento, que ele está mostrando como o reino de Deus se propaga sobre a terra. Este reino de Deus se propaga da mesma forma que um grão de mostarda ou que o fermento na massa do pão, que cresce. Então não se preocupe não, o reino de Deus está crescendo. O reino de Deus, ele não está abafado, ele cresce. Como quando você faz pão, né? Lá em casa minha esposa faz pão, ela coloca o fermento, que em relação à quantidade de massa é infinitamente menor, né? A quantidade de fermento em relação à massa é muito menor. Mas ela entra dentro daquele montão de massa e ele faz a massa crescer. O fermento é pouco, mas a massa cresce por conta dele, e só cresce por conta dele, né? Que é o que vai dar gosto ao pão, sabor ao pão, aquele fofinho do pão, vai ser por causa do fermento. Jesus está dizendo que o fermento, ele é parecido com o evangelho pregado. Ele parece pequeno, mas ele cresce com proporções que a gente não consegue entender. O reino de Deus sempre tem uma proporção gigantesca e muitas vezes a gente não consegue entender. E Jesus comparou isso com um pão, que coloca trigo e também com um grão de mostarda, que para eles na época a menor semente e transformava numa árvore grande. Quer dizer, cresce, o reino de Deus cresce. O reino de Deus se propaga, o reino de Deus se desenvolve. Jesus estava dizendo isso para eles. E aí, a última parábola dele é a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Essas três parábolas ele conta numa sequência única. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que o reino de Deus, na consumação, ele separa, né, a rede dos peixes. Quando ele puxa aquela rede, ele separa os bons dos maus, ou seja, separa bode de ovelha, né? As ovelhas, elas entram no reino e os bodes são separados para a esquerda. Ele fala a parábola do tesouro escondido, mostrando que o reino de Deus, ele é como um tesouro escondido que alguém achou. Vejam, irmãos, que coisa interessante. Jesus compara o reino de Deus como um tesouro escondido que alguém achou, e quando ele achou, ele dispensou tudo o que tinha por causa daquela joia de valor. Era uma joia de valor. Ele viu, e quando ele viu ela, ele entendeu que tinha um valor muito grande. Aí ele foi lá, vendeu tudo o que ele tinha e pegou aquele dinheiro e comprou aquela joia de grande valor, porque ele sabia que ela tinha um valor para ele muito grande. E pelo fato de ter um valor muito grande, ele precisava comprar ela com tudo o que ele tinha. E aí ele dispensou tudo o que ele tinha, vendeu e comprou. Era isso que Jesus estava querendo dizer para aquele jovem rico. Se você vende tudo o que tem, você compra o meu reino. Como é que você compra o meu reino? Dando para os pobres. Aleluia. Mas ele não gostou dessa mensagem. O reino de Deus precisa ter renúncia de vida para recebê-lo. E aquele que recebe este reino é comparado a um homem que achou uma pedra preciosa e sabia do valor dela.
Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquela pedra preciosa. Comprou aquele tesouro escondido, que aqui ele fala de um tesouro escondido dentro de um terreno. Aleluia! Da pérola preciosa e da rede, que é a última parábola que Jesus conta, mostrando o reino, a consumação do seu reino, que é exatamente o fato de que ele vai separar os bons dos maus. O reino de Deus é revelado através da palavra de Jesus, e o objetivo de Deus, nesta mensagem, é fazer com que, ouvindo esta mensagem do reino, possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, que nós fazemos parte de um reino que Ele está nos chamando a cada dia. Essa chamada de Jesus está franqueada nesta noite, para aqueles que ainda não entenderam esta mensagem, para aqueles que ainda não ouviram essa mensagem. O reino de Deus está sendo anunciado, propagado, através da mesma palavra que Jesus falou lá atrás. 2000 anos depois, a mesma palavra permanece da mesma forma, com a mesma verdade, com a mesma justiça, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Com que objetivo? Com o objetivo de que exista um terreno bom, uma terra boa, que quando essa semente entrar, possa entender o propósito de Deus para a sua vida. Jesus disse que não revelou isso aos sábios e entendidos, porque os sábios e entendidos não estão aqui. Eles talvez estejam dentro dos grandes laboratórios do mundo. Eles são os sábios e entendidos que estão procurando dentro da ciência, ou talvez escondido, ou talvez em outro planeta, ou talvez viajando nos ônibus, né, da NASA. Está por aí. São esses os grandes sábios, que para eles o evangelho é loucura. Mas Jesus quis revelar aos pequeninos, e a sua mensagem foi dada para nós aqui nessa noite. Aleluia! E ele está propagando o seu reino, aquele que Daniel disse que não terá fim. E ele está perguntando nesta noite, aqueles que desejarem fazer parte deste reino, a oportunidade está franqueada para você nesta noite. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. A mensagem de Jesus é como uma semente que foi lançada nesta noite. E se o seu terreno for um terreno bom, aleluia, ele vai produzir, aleluia, porque na mensagem de Jesus sempre se produz, aleluia, quando o terreno é bom, sempre vai produzir frutos, aleluia, não pode não produzir fruto, porque Jesus disse que se não produzir fruto, para nada mais presta. Jesus disse que se o sal for insípido, para nada mais presta. Então nós só servimos para servir a Deus. Se não formos para ser de Jesus, para nada mais nós prestamos. Só prestamos para isso, para servir a Jesus. Essa mensagem de Jesus, ela é transformadora para as nossas vidas. Mas nós precisamos ser um terreno que aceite este reino. O reino de Deus que está reinando neste mundo. Ele domina de uma forma espiritual. Ele está reinando sobre esta terra de uma forma espiritual. Uma vez eu fui na casa de um jovem, irmãos, e ele estava possesso de um demônio. E quando eu cheguei na casa dele, a primeira coisa que eu disse foi isso: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou dentro dessa casa, aleluia. E quando nós dissemos isso na casa daquele jovem, aquele jovem caiu possesso, irmãos. Sabe por quê? Porque o reino das trevas que dominava a casa dele, eles estavam dominando até chegar o reino de Deus. Mas quando o reino de Deus chega, o reino de Deus é estabelecido dentro de uma casa. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E o objetivo de Deus é estabelecer o reino dele dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, para que Jesus seja sempre glorificado e mostrado, apresentado nessa terra como o único rei, o rei verdadeiro, o rei justo, um rei santo, um rei eterno que não divide o seu reino com ninguém, mas que naquele grande dia nos levará para o seu reino de glória. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Você está aqui nesta noite, ou talvez assistindo pelo canal da igreja. Aleluia, se desejar entregar a sua vida para Jesus, faça-o sem demora, porque o objetivo de Jesus para a sua vida é que você produza fruto a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, porque esse é o objetivo de Deus em implantar o seu reino sobre a terra. A mensagem dele é única e verdadeira.
A mensagem de Jesus é que o reino de Nabucodonosor não tem valor. O reino de Nabucodonosor não é o reino que manda na terra. O reino que manda sobre a terra é o reino do nosso Deus. A partícula deste reino está aqui nesta noite, propagando e anunciando este reino para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.